Me chamo Conceição. O eco da voz da minha nora, fria como o mármore deste tribunal, ainda machuca meus ouvidos. Você vai perder tudo, sua velha louca. Estou sentada neste banco de madeira duro, com as mãos trêmulas sobre o colo, sentindo o olhar de pena de algumas pessoas, e o de desprezo do meu próprio filho, Júlio, que não tem a coragem de me encarar. Ao seu lado, Lorena me fuzila com um sorriso vitorioso, certa de que já ganhou. Eles querem me interditar, me declarar incapaz para tomar a casa que construí com o suor de uma vida inteira ao lado do meu falecido marido. Meu único crime foi envelhecer, foi confiar demais em quem eu mais amava. Uma vida de sacrifícios para vê-los me tratar como um objeto quebrado que precisa ser descartado. O que você teria feito no meu lugar? Me acompanhem até o final e me contem. O que vocês teriam feito no meu lugar? Me digam também de que cidade estão me ouvindo. Preciso saber que não estou sozinha. Se quiserem ouvir mais histórias como esta, inscrevam-se no canal. Eu olhei para o juiz, um homem sério, de rosto impenetrável, que segurava meu futuro em suas mãos. O que minha nora não sabia, o que ninguém naquela sala fria poderia imaginar, é que o destino já tinha escrito um final muito diferente para essa história, um que começou há mais de 30 anos, com um prato de comida quente e um menino de sapatos furados. A voz de Lorena continuava, listando mentiras para o juiz. Ela já não raciocina, meritíssimo, dizia, com uma falsa preocupação. Assina qualquer coisa que colocam na frente dela, se perde dentro da própria casa. Estamos fazendo isso para o bem dela. Cada palavra era uma facada no meu peito. Eu via meu filho, meu único filho, balançar a cabeça concordando, como um fantoche nas mãos dela. A casa onde ele cresceu, onde aprendeu a andar, onde cuidei de suas febres durante a noite, agora era apenas um imóvel a ser liquidado. Eles me pintavam como um fardo, uma idosa senil, cujas memórias já não valiam nada. Mas eu me lembro de tudo. Lembro do cheiro do bolo de fubá que Júlio tanto gostava, e lembro principalmente dos sacrifícios que fiz por ele. Na minha mente, enquanto Lorena falava sobre minha suposta demência, a imagem que me veio foi a do dia em que vendi minhas únicas joias de casamento, um cordão e um par de brincos de ouro que Ricardo me deu. Fiz isso para pagar o primeiro ano da faculdade particular do Júlio porque ele sonhava em ser engenheiro. Ele chorou de gratidão naquele dia, me abraçou e prometeu que me devolveria tudo em dobro. Hoje, ele está sentado ali, cúmplice de uma farsa para me tirar o teto que aquelas mesmas joias ajudaram a manter. Como o menino para quem eu dei tudo se tornou este homem que me ajuda a tirar tudo? A dor da traição é uma ferida que não sangra, mas que corrói a alma por dentro, em silêncio. Eu respirei fundo, tentando encontrar forças em algum lugar dentro de mim. Minha advogada, uma moça jovem da Defensoria Pública chamada Sofia, apertou minha mão por baixo da mesa, um gesto pequeno que me deu um pouco de chão. A sala parecia encolher, o ar estava pesado. Todos os olhos estavam em mim, esperando uma reação, talvez lágrimas, talvez um escândalo. Mas eu apenas levantei o rosto e encarei o juiz, o homem que decidiria meu destino. Que tinha o poder de validar aquela humilhação, ou de me devolver a dignidade. Ele parecia sério, quase severo, folheando os papéis do processo sem demonstrar qualquer emoção. Então, em meio ao silêncio pesado da sala, o juiz levantou o rosto e me encarou. A memória mais antiga que tenho desta casa não é a da escritura, mas a do cheiro de cimento molhado e da promessa de um futuro. Ricardo, meu falecido marido, e eu levantamos estas paredes com as próprias mãos nos fins de semana, tijolo por tijolo. Eu me lembro de passar o café em uma garrafa térmica enquanto ele assentava o piso da cozinha, com o suor escorrendo pela testa, mas com um sorriso que iluminava tudo. Quando finalmente pegamos as chaves, eu as segurei com tanta força que a marca ficou na palma da minha mão por 1 hora. Eram mais do que chaves, eram a certeza de que nosso filho Júlio teria um porto seguro, um lugar para chamar de seu. Hoje, sentada neste tribunal, sinto o frio daquela chave de metal, mas não há calor nenhum. Apenas o vazio de ver aquele mesmo filho tentando arrancar de mim não só a casa, mas a lembrança de cada sacrifício que a construiu. Quando Ricardo se foi, levado por um infarto fulminante,
O silêncio desta casa quase me enlouqueceu. Júlio tinha apenas 12 anos, e o mundo parecia grande e assustador demais para nós dois. Foi quando a minha velha máquina de costura, que antes era para fazer remendos e fantasias de carnaval, virou minha companheira de madrugada. Enquanto a cidade dormia, eu costurava para fora, vestidos de festa, uniformes escolares, bainhas de calça. O zumbido constante do motor era a única coisa que abafava o choro que eu prendia na garganta. Cada real que entrava era para garantir que o prato de Júlio estivesse sempre cheio, que seus livros estivessem sempre comprados. Ele nunca soube das noites em que meus dedos sangraram ou que meus ombros doíam tanto que eu mal conseguia me levantar da cadeira. Ele só via o resultado, a vida seguindo em frente como se fosse fácil. Anos depois, veio o sonho da faculdade de engenharia. Uma universidade particular, cara, fora do nosso alcance. Júlio chegou em casa com os olhos brilhando, falando de cálculos e projetos, e eu vi nos olhos dele o mesmo brilho que Ricardo tinha. Como eu poderia dizer não? Na manhã seguinte, peguei a pequena caixa de veludo onde guardava o cordão e os brincos do meu casamento. Fui até o centro da cidade a uma daquelas lojas de compro ouro e senti meu coração se quebrar enquanto o homem pesava as peças na balança. Aquele metal era a última lembrança física do amor da minha vida. Mas o futuro do meu filho valia mais. Naquele dia, ele me abraçou, chorou e prometeu que um dia me daria o mundo. Hoje, ele se contenta em me tirar o chão, o mesmo chão que paguei com as minhas memórias mais preciosas. Nossa vida era simples, marcada por pequenos rituais. Aos domingos, o cheiro de frango assado com batatas tomava conta da casa. Eu sempre guardava a coxa para Júlio, a sua parte preferida, no mesmo prato de louça com uma florzinha azul pintada na borda, um prato que herdei da minha mãe. Nas paredes da sala, as fotografias contam a nossa história. Júlio, no seu primeiro dia de aula, Ricardo me abraçando no nosso noivado, os primeiros passos do meu menino no quintal. Hoje, quando passo por essas fotos, sinto que elas me acusam. Elas são testemunhas mudas de um amor que parece ter se perdido no caminho, de uma lealdade que se desfez com o tempo. Aquele prato de florzinha azul agora está guardado no fundo do armário porque a fome que meu filho e minha nora têm hoje não é de comida. Quando Júlio se casou com Lorena, a alegria inicial deu lugar a uma distância sutil. Os almoços de domingo ficaram mais raros. Então, há uns 10 anos, ele veio com uma proposta de negócio, um empreendimento imobiliário, que, segundo ele, nos deixaria ricos. Ele só precisava de um capital inicial. Meus olhos de mãe só viam a esperança nos olhos dele. Fui ao banco com ele, senti o ar-condicionado gelado na nuca e a caneta pesada na minha mão. A gerente do banco explicou os termos do empréstimo, da hipoteca sobre a casa, e eu assinei. Assinei porque uma mãe acredita, mesmo quando o mundo inteiro duvida. Assinei porque o sucesso dele seria a minha maior recompensa. O negócio faliu em menos de 2 anos, e a dívida ficou. Ficou como uma sombra sobre a casa, uma que eles agora usam para justificar esta crueldade. Mesmo com as dificuldades que vieram depois do empréstimo, eu nunca deixei de olhar para quem tinha menos que eu. Havia um menino na nossa rua, o David magrinho, de olhos tristes, que muitas vezes passava o dia com fome. O pai fazia bicos, mas nem sempre conseguia trabalho. Eu me acostumei a separar um prato de comida para ele todos os dias. Lentilhas, ele adorava. Sentava-se na escada da minha cozinha, comia em silêncio e, no final, me dava um sorriso tímido que valia mais que qualquer agradecimento. Eu fazia isso não por caridade, mas por humanidade. Eu sabia o que era ter o estômago roncando. Nunca imaginei que aquele gesto simples, nascido da minha própria escassez, pudesse ecoar por tantos anos e de uma forma tão inesperada. Era apenas um prato de lentilhas, uma pequena bondade em um mundo que já parecia duro. Ontem à noite, enquanto separava alguns papéis com a Sofia, minha defensora, encontrei a pasta antiga do banco. Dentro, amarelados pelo tempo, estavam os comprovantes do empréstimo que fiz para Júlio, o contrato com a minha assinatura trêmula. Segurei aqueles papéis e eles pesavam 1 tonelada. Eram a prova material de um sacrifício que meu filho e minha nora fingem que nunca existiu. Eles dizem ao juiz que eu não tenho mais memória, que sou incapaz de gerir minhas próprias coisas.
mas eu me lembro de tudo. Lembro do peso da caneta, do cheiro do papel timbrado do banco e, principalmente, da esperança que senti ao assinar meu futuro para garantir o dele. Sofia olhou para os documentos e depois para mim. Isso é importante, Dona Conceição, ela disse. Eu sei que é. É a prova de que minha memória não está falhando. Quem esqueceu de tudo, quem esqueceu de quem eu sou foi o meu filho. Depois que Júlio se casou, a casa que antes era meu reino começou a encolher. Lorena, com seu sorriso que nunca alcançava os olhos, foi sutilmente redesenhando os espaços e os costumes. O primeiro sinal foi no almoço de domingo. Minha cadeira na cabeceira da mesa, o lugar que sempre foi meu, e antes de mim do Ricardo, de repente estava ocupada por ela. Ah, mamãe, senta aqui mais perto da cozinha, fica mais fácil para a senhora servir, ela disse, com uma doçura falsa. Júlio não disse nada, apenas desviou o olhar para o seu prato. Naquele dia, eu não perdi apenas um lugar na mesa. Eu entendi que estava me tornando uma convidada na minha própria história, uma figurante no palco que construí com as minhas próprias mãos. A comida perdeu o gosto e o silêncio do meu filho doeu mais do que qualquer palavra. As chaves foram a segunda coisa. Eu sempre mantive um molho de chaves pendurado em um prego ao lado da porta da cozinha, a da frente, a dos fundos e a do portão. Era um pequeno ritual, pegar e pendurar ali todos os dias. Uma tarde, cheguei do mercado e as chaves não estavam lá. Meu coração gelou por um instante. Lorena apareceu vindo do corredor com um daqueles organizadores de chaves modernos. Olha, sogrinha, que lindo! Comprei para organizar essa bagunça. A sua está aqui, ó, disse ela, me mostrando uma etiqueta com meu nome. A partir daquele dia, a casa não era mais minha para entrar e sair com a liberdade de antes. Cada porta parecia ter uma nova permissão anexada, e a dona das permissões não era mais eu. Era um controle silencioso, disfarçado de cuidado e modernidade. O dinheiro veio em seguida. Começou com a desculpa de me ajudar a pagar as contas pela internet. É mais seguro, mamãe, a senhora não precisa sair de casa para ir ao banco, Júlio me convenceu. Entreguei meu cartão da aposentadoria e minha senha, a mesma que uso há 20 anos. No início, eles me traziam os comprovantes. Depois, passaram a me dar apenas um valor em dinheiro para a semana, trocado para suas coisinhas, como Lorena dizia. O dinheiro que eu suei a vida inteira para ter, minha aposentadoria do INSS, agora era administrado por eles. Se eu precisava de um remédio mais caro, ou queria comprar um novelo de lã novo, tinha que pedir e explicar. Eu me sentia como uma criança pedindo mesada, humilhada, em silêncio a cada real que precisava justificar. A comunicação foi se desfazendo como um tecido velho. Eu ligava para o celular do Júlio, e quase sempre caía na caixa postal. Mandava mensagens perguntando se estavam bem, se os netos precisavam de algo. A mensagem era visualizada, os 2 risquinhos azuis apareciam, mas a resposta não vinha. Horas depois, às vezes no dia seguinte, chegava uma resposta curta. Tudo bem. Correria. Mas se o assunto era o cartão do banco ou algum documento da casa, a resposta era imediata. Percebi que minha voz só era ouvida quando eles precisavam de algo de mim. Para o resto, eu era apenas um eco, uma presença que eles administravam à distância, como se eu fosse um problema a ser contido, e não uma mãe a ser amada. A solidão dentro da minha própria casa se tornou a minha companhia mais fiel. Essa solidão dói, sabe? É um frio que entra pelos ossos e que nenhum cobertor consegue aquecer. É por isso que eu pergunto a vocês que me escutam agora, de que cidade vocês estão me ouvindo? Preciso sentir que não estou falando sozinha neste mundo, que a minha voz está chegando a algum lugar. Dói muito se sentir invisível para quem você mais ama. Me contem de onde vocês são, só para eu saber que tem mais alguém aí, do outro lado, entendendo a minha dor. Às vezes, saber que não estamos sozinhos, é o único remédio que nos resta para aguentar o peso dos dias. E os dias foram ficando cada vez mais pesados, cada vez mais cinzentos, com a certeza de que algo muito ruim estava sendo planejado nas minhas costas. Então, eles começaram a plantar a semente da dúvida sobre a minha mente, Lorena principalmente. Se eu esquecia onde tinha colocado os óculos, ela dizia na frente dos netos: Viu, Júlio, a memória da vovó está falhando de novo.
Ela mudava as coisas de lugar na cozinha e depois, com uma paciência irritante, me ajudava a encontrar, dizendo: "A senhora deixou aqui, mamãe, não se lembra?" Meus netos, Mateus e Laura, começaram a me olhar com uma certa pena, com medo. Eles pararam de me contar seus segredos, porque o papai disse que a vovó esquece de tudo. Estavam me isolando não só fisicamente, mas estavam roubando a confiança das únicas pessoas cujo amor ainda me parecia puro. Estavam me transformando em uma casca vazia, numa velha confusa, diante dos olhos de todos. O golpe final dessa preparação veio numa terça-feira chuvosa. Júlio e Lorena apareceram com um homem que eles apresentaram como Dr. Andrade, um amigo. Ele não usava jaleco. Sentou-se no meu sofá, me ofereceu um copo de água da minha própria geladeira e começou a me fazer perguntas estranhas. Que dia é hoje, Dona Conceição? Quem é o presidente do Brasil? A senhora se lembra do que comeu no almoço ontem? Eu me senti como se estivesse em um interrogatório. Respondi a tudo com calma, mas meu coração batia descontrolado. Eu sabia que aquilo não era uma visita amigável, era uma avaliação, uma armadilha. O homem anotava coisas em um bloco de notas, balançando a cabeça, enquanto Lorena o observava com um olhar de expectativa. Quando eles foram embora, um silêncio pesado ficou na sala. Eu sabia que aquele homem não era um amigo, era uma arma que eles estavam preparando para usar contra mim. Aquele dia marcou o fim da esperança de que as coisas pudessem melhorar. A guerra não era mais silenciosa, ela estava prestes a ser declarada. Na manhã seguinte encontrei a porta do meu pequeno quarto de costura, o santuário das minhas memórias e do meu trabalho, trancada. Lorena disse que era para organizar umas coisas, e que depois me devolveria a chave. Em cima da mesa da cozinha, como se esquecido de propósito, havia um bilhete dela para Júlio, com uma caligrafia apressada. Precisamos resolver isso logo. Já falei com o advogado. Aquele bilhete na mesa da cozinha foi como um soco no estômago. Precisamos resolver isso logo. A caligrafia apressada de Lorena era a sentença de morte da minha paz. Eu sabia que o tal Dr. Andrade não era um amigo. Era o carrasco que eles tinham contratado, para validar a mentira deles. Passei a noite em claro sentada na minha poltrona, ouvindo os estalos que a casa faz de madrugada. Sons que sempre me trouxeram conforto, mas que naquela noite soavam como despedidas. Cada rangido do assoalho parecia dizer que meu tempo ali estava acabando. Eu olhava para as fotografias na parede, para o rosto sorridente do meu Ricardo, e pedia a ele em silêncio que me desse forças, que me mostrasse um caminho. A resposta não veio do céu, mas da frieza do amanhecer, que entrou pela janela sem pedir licença, assim como eles estavam fazendo com a minha vida. Na manhã seguinte a campainha tocou. Não era o padeiro, nem o rapaz que entrega o jornal. Era um homem de camisa social, com uma pasta de couro debaixo do braço e um olhar que não me via, apenas cumpria uma função. Ele me entregou um envelope pardo, grosso, com o selo do Tribunal de Justiça. Minhas mãos tremiam tanto que quase não conseguia assinar o recebimento. Lorena apareceu atrás de mim, vinda do corredor, com um sorriso de falsa compaixão. "É para o seu bem, sogrinha", ela disse, enquanto eu abri o envelope. As palavras ali dentro eram técnicas, frias, processo de interdição, incapacidade civil, curatela. Eu não entendia metade daquilo, mas entendi o principal. Meu filho, o menino para quem eu dei a vida, estava pedindo a um estranho que me declarasse louca para me tomar tudo. Segurando aquele papel, que parecia queimar minha pele, a primeira coisa que fiz foi tentar ligar para o Júlio. Eu precisava ouvir a voz dele, precisava que ele me dissesse que aquilo era um engano, um pesadelo. Disquei o número que eu sabia de cor, o mesmo que anotei num caderninho na primeira vez que ele teve um celular, chamou 1, 2, 3 vezes. Caiu na caixa postal. A gravação com a voz dele, alegre e distante, me pedindo para deixar um recado, foi a coisa mais cruel que eu já ouvi. Deixei a mensagem com a voz embargada: "Meu filho me liga, pelo amor de Deus, o que é isso?" A resposta nunca veio. Os 2 risquinhos azuis no aplicativo de mensagens confirmaram que ele viu meu apelo, mas escolheu o silêncio. Naquele momento, eu entendi que o filho que eu criei já não existia mais. Lorena observava tudo com uma calma assustadora. Quando eu desliguei o telefone,
Com as lágrimas finalmente escorrendo pelo meu rosto, ela se aproximou. A senhora viu, Conceição. Não dá mais. A senhora está muito vulnerável. A partir de agora, por ordem do juiz, a senhora não pode mais tomar decisões sozinha, nem ficar aqui. É perigoso. Ela apontou para uma pequena mala de viagem perto da porta, uma mala que eu não tinha arrumado. Eu separei algumas coisas suas. Nós encontramos um lugar excelente, uma casa de repouso muito boa, onde vão cuidar bem de você. Ela falava do meu futuro, como se estivesse decidindo o que fazer com um móvel velho que já não combina com a decoração da sala. A casa de repouso não era um cuidado, era um depósito, um lugar para me esconder até que eles pudessem vender as paredes que eu levantei. Eu olhei para a mala. Era uma mala antiga de couro sintético, que eu usava para ir à praia com Ricardo. Dentro, eu via a ponta de um casaquinho de lã que eu mesma tricotei e a capa dura do meu álbum de fotografias. Eles tiveram a crueldade de empacotar as minhas memórias para me expulsar. Senti uma onda de frio subir pela minha espinha, mas não era de medo, era raiva. Uma raiva fria e silenciosa que secou minhas lágrimas e endureceu minha postura. Eu não vou a lugar nenhum, eu disse com uma firmeza na voz que surpreendeu a ela e a mim mesma. Esta casa é minha. Vocês não vão me tirar daqui. Lorena riu, um riso curto sem humor. A senhora não tem escolha. Legalmente, a senhora já não responde por si. Se não for por bem, o Júlio e eu teremos que tomar outras medidas. A ameaça dela ficou no ar. Ela não me expulsou à força naquele dia, mas a fechadura da porta da frente foi trocada na manhã seguinte. Enquanto eu estava na padaria, usei o pretexto de comprar pão para sair e respirar, e quando voltei, minha chave não entrava mais. Fiquei ali, parada na calçada, com o saco de pão quente nas mãos, olhando para a porta da minha própria casa como uma indigente. A humilhação era pública. A vizinha da frente, Dona Elvira, me viu da janela e desviou o olhar, constrangida. Eu era a velha louca da rua, a que o próprio filho estava colocando para fora. O cheiro do pão fresco se misturou com o gosto amargo do abandono na minha boca. Eu não tinha para onde ir, não tinha a quem pedir ajuda. Por um instante o mundo pareceu um lugar escuro e sem saída. Sentada no banco da pracinha em frente de casa, vendo o sol começar a baixar, eu poderia ter me entregado ao desespero, poderia ter chorado até não ter mais forças. Mas então, me lembrei de uma coisa. Lembrei de um folheto que peguei no posto de saúde há alguns meses, um papelzinho que guardei no fundo da bolsa. Falava sobre um serviço da prefeitura, um lugar que ajudava pessoas sem dinheiro a conseguir um advogado. Defensoria Pública, era o nome. Na hora eu peguei por pegar, pensando que nunca precisaria de algo assim. Quem diria? A vida dá voltas que a gente não consegue prever. Abri minha bolsa, com as mãos ainda trêmulas e procurei por entre os recibos velhos e os pacotinhos de lenço. E lá estava ele, o papel amassado, com um número de telefone e um endereço. Era pouco, era quase nada, mas naquele momento, era a única tábua de salvação em um oceano de injustiça. Segurei aquele folheto como se fosse a escritura da minha casa, como se fosse a minha dignidade impressa em papel barato. Olhei uma última vez para minha casa, para as janelas onde a luz já se acendia, uma luz que não era mais para mim. Eles achavam que tinham vencido, eles achavam que tinham me calado. Mas enquanto eu caminhava em direção ao telefone público da esquina, com o folheto apertado na mão, eu fiz uma promessa a mim mesma. A história não terminaria assim. A minha voz, que eles tentaram apagar, estava prestes a ser ouvida. E seria ouvida no único lugar que importava, diante de um juiz. A sala da Defensoria Pública tinha o cheiro de papel velho e de esperança cansada. Fui atendida por uma moça chamada Sofia, de óculos grandes e um olhar que parecia carregar o peso de muitas histórias tristes. No começo, eu era apenas mais um número, mais um caso em uma pilha de pastas. Sentei na cadeira de plástico duro, sentindo-me pequena, envergonhada por ter que expor a minha dor a uma estranha. Minha voz saiu fraca, um fio de som, enquanto eu tentava explicar a humilhação do processo de interdição. Eu me sentia nua, como se minha vida inteira, meus sacrifícios e meu amor, tivessem sido reduzidos a um jargão jurídico frio que eu mal compreendia. Ela anotava tudo em um bloco de notas, sem levantar a cabeça, e por um momento eu pensei que ela também me via como Júlio e Lorena me viam,
um problema a ser resolvido. Mas então, algo mudou. Eu mencionei o nome do meu filho, Júlio, e minha voz embargou. Sofia parou de escrever. Ela levantou o rosto e seus olhos, por trás das lentes, me encararam de verdade pela primeira vez. Dona Conceição, ela disse com uma suavidade que quebrou a minha armadura, me conte desde o começo. Não a parte do processo. Me conte sobre a sua casa, sobre o seu marido, sobre o menino que a senhora criou. E eu contei. Contei sobre o cheiro do cimento fresco, sobre as mãos calejadas do meu Ricardo, sobre a máquina de costura que cantava durante a madrugada para pagar os livros da escola. Contei como cada tijolo daquela casa estava impregnado com as minhas orações e o meu suor. Ela não me interrompeu nenhuma vez, apenas ouviu, e no silêncio dela, eu senti algo que não sentia há muito tempo: respeito. Quando terminei, com os olhos marejados, ela me fez uma pergunta simples. A senhora tem algum documento guardado? Qualquer coisa que mostre como a senhora administrava sua vida antes de tudo isso. Foi aí que me lembrei da pasta de plástico azul, esquecida no fundo do meu guarda-roupa. A pasta onde eu guardava os papéis do empréstimo que fiz para o Júlio há 10 anos, aquele que ele nunca pagou. No dia seguinte eu levei a pasta para ela. Sofia analisou cada folha amarelada, o contrato do banco com a minha assinatura firme, os comprovantes de transferência. Seus olhos se iluminaram. Dona Conceição, isso é ouro, ela disse. Isso não prova apenas que a senhora fez um sacrifício por ele. Prova que a senhora tinha plena capacidade de ir a um banco, negociar um empréstimo complexo e entender cada cláusula. Isso contradiz diretamente o laudo médico que eles apresentaram. A partir daquele dia, nossas reuniões mudaram. Não éramos mais uma advogada e uma cliente, mas duas mulheres construindo uma defesa. Sofia me explicou que a nossa maior arma não seria apenas desmentir as acusações, mas sim, construir um retrato tão nítido da minha lucidez e da minha história, que as mentiras de Lorena pareceriam o que eram, cruéis e interesseiras. A senhora precisa contar a sua verdade ao juiz, Dona Conceição, com todos os detalhes. As datas, os cheiros, as sensações. Faça ele enxergar o mundo através dos seus olhos. Um juiz não decide só com base em papéis, ele decide com base naquilo em que acredita. Pela primeira vez, a ideia de ir ao tribunal não me trazia apenas medo, mas uma faísca de determinação. A minha memória, que eles tentavam transformar em doença, seria a minha salvação. Enquanto organizávamos a minha linha do tempo, para mostrar ao juiz que eu me lembrava de tudo, comecei a puxar fios do passado. Falei do dia em que Júlio nasceu, do primeiro dente que caiu, da formatura no colégio. E então, ao falar da nossa vida na Rua das Acácias, a imagem de um menino me veio à mente com uma clareza impressionante. Um menino magrinho, de sapatos furados e olhos tristes, que sempre passava em frente à minha casa na volta da escola. Tinha um garoto, o David, eu disse, mais para mim do que para Sofia. A família dele passava muita dificuldade. O pai era catador de papel, nem sempre tinha serviço. Eu via a fome nos olhos daquele menino. A lembrança era tão viva que eu podia sentir o cheiro das lentilhas que eu cozinhava a mais, só para ele. Sofia me olhou com curiosidade, me incentivando a continuar. Eu descrevi como o pequeno David se sentava no último degrau da escada da minha cozinha com o prato no colo, e comia em um silêncio quase sagrado. Ele nunca pedia, mas seus olhos agradeciam. Eu sempre guardava um pão doce para ele levar para casa. Fiz isso por anos, até que a família se mudou e eu nunca mais tive notícias. Era uma memória pequena, um detalhe em uma vida de quase 80 anos, um ato de bondade que eu nunca imaginei que teria qualquer importância, além daquele prato de comida quente. Para mim, era apenas o que qualquer ser humano faria. Mas para Sofia, aquela história era mais do que uma lembrança. Era a peça que faltava no nosso quebra-cabeça. Essa história é fundamental, Dona Conceição, ela disse com uma seriedade que me surpreendeu. Ela não é uma prova jurídica, mas é uma prova de caráter. Mostra quem a senhora é na sua essência, uma mulher que mesmo com pouco dividia. Uma mulher que enxergava o outro. E o mais importante, a senhora se lembra do nome dele, do que ele comia, dos detalhes da vida dele. Que pessoa com a mente, falhando como eles dizem, teria uma memória afetiva tão precisa de algo que aconteceu há mais de 30 anos? Naquele instante eu entendi. A minha vida, os meus gestos, as minhas escolhas,
Tudo aquilo era a minha defesa. A minha bondade do passado estava se tornando a minha armadura no presente. Uma calma que eu não sentia há meses começou a se instalar no meu coração. A velha assustada que entrou naquela sala da Defensoria Pública estava dando lugar a uma mulher que se lembrava do seu próprio valor. Eu não era a idosa senil que Lorena pintava. Eu era Conceição Souza, a mulher que levantou uma casa, criou um filho, costurou madrugadas afora e que, um dia, alimentou um menino faminto chamado David. A raiva deu lugar a uma serenidade fria. Eu não queria vingança. Eu queria justiça. E a minha justiça seria simplesmente ser eu mesma, com todas as minhas memórias intactas, diante de um juiz que teria que decidir em quem acreditar. Sofia agiu rápido. Com os documentos do empréstimo em mãos, ela preparou uma petição para anexar ao processo. Contestou o laudo médico apresentado por Júlio, pedindo uma nova avaliação, feita por um perito judicial isento. Ela agendou o nosso depoimento e me preparou para cada etapa. Não se exalte, não chore, apenas seja firme, olhe nos olhos do juiz e conte a sua história. A sua dignidade será a sua maior testemunha, ela me aconselhou. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha uma aliada, uma estratégia, e pela primeira vez, a certeza de que eles não iriam me apagar da minha própria história sem uma luta. A casa ainda não era minha de novo, mas a minha alma já estava sendo retomada. Na véspera da audiência, Sofia me ligou. Sua voz era calma, mas firme. Dona Conceição, está preparada? Eu respirei fundo, olhando pela janela do pequeno quarto que uma prima me cedeu. Eu não tinha mais a minha casa, minhas fotos, minha poltrona, mas eu tinha a mim mesma. Estou, minha filha, respondi, com uma voz que não tremia. Amanhã, a minha única arma será a minha vida. A minha única testemunha será a minha memória. Ela ficou em silêncio por um instante e depois disse, isso é tudo o que precisamos. Se o juiz for um homem justo, ele vai enxergar a verdade. E essa era a grande questão que pairava no ar, a pergunta que valia o meu futuro. O homem de toga preta, que decidiria o meu destino, seria capaz de enxergar a verdade por trás das mentiras? O julgamento começou numa manhã fria de terça-feira. A sala do tribunal era menor do que eu imaginava, com paredes beges e um cheiro de papel velho e desinfetante. Sentei-me ao lado de Sofia, com as mãos cruzadas no colo para esconder o tremor. Do outro lado, a poucos metros de distância, estavam Júlio e Lorena. Meu filho não me olhava, mantinha a cabeça baixa como se estivesse examinando os nós da madeira do banco. Lorena, ao contrário, me encarava com um sorriso fino, um misto de pena e triunfo que me revirava o estômago. O juiz entrou, um homem de rosto sério, impenetrável, e sentou-se em sua cadeira alta, como um rei em um trono. Naquele momento, eu me senti uma formiga, pequena e insignificante, prestes a ser esmagada pela máquina da justiça que meu próprio filho colocou em movimento contra mim. A voz do advogado de Lorena era mansa, quase oleosa, enquanto ele pintava o meu retrato para o juiz. Falava de esquecimentos, de contas que eu teria deixado de pagar, de vezes em que me perdi no meu próprio bairro. Mentiras costuradas com meias-verdades para criar a imagem de uma idosa senil, incapaz e perigosa para si mesma. Estamos aqui, meritíssimo, não por ganância, mas por amor e preocupação, ele disse, com uma falsa sinceridade que me deu náuseas. Eu ouvia cada palavra como um martelo batendo em um prego, fixando aquela imagem falsa sobre a minha verdadeira identidade. Sofia apertou minha mão por baixo da mesa, um lembrete silencioso para que eu me mantivesse firme, para que não entregasse a eles as lágrimas que tanto queriam vereador. Eu respirei fundo e me concentrei no conselho dela. A minha serenidade seria a primeira prova da minha sanidade. Quando chamaram o nome do meu filho para depor, meu coração deu um solavanco doloroso. Ele se levantou devagar, ajeitou o paletó e caminhou até a cadeira das testemunhas sem me olhar uma única vez. Jurou dizer a verdade com a mão sobre a Bíblia e começou a falar. A voz dele era baixa, hesitante. Ele confirmou as histórias do advogado, falou de um dia em que eu esqueci o fogo ligado, um episódio que nunca aconteceu. Contou sobre o dinheiro que sumia da minha carteira, o mesmo dinheiro que Lorena me pedia emprestado e nunca devolvia.
Cada palavra era uma facada. Eu não via ali o homem que criei, mas um fantoche, um eco das ambições de sua esposa. A dor de ver meu menino, meu único filho, mentindo em um tribunal para me arrancar a dignidade, foi a maior humilhação de todas. Enquanto ele falava, lembrei-me de um dos nossos reveses na semana anterior. Sofia e eu fomos até a minha agência bancária para pedir um extrato detalhado dos últimos 2 anos, para provar que eu mesma administrava minhas contas. Chegamos lá e tivemos uma surpresa. O gerente, um rapaz novo que eu não conhecia, nos informou que havia uma observação de alerta na minha conta, solicitada pelo meu filho. Ele alegava que eu estava sendo vítima de golpes e que qualquer movimentação grande deveria ser comunicada a ele. Lorena tinha se antecipado. Ela não estava apenas me atacando no tribunal. Estava silenciosamente cortando todas as minhas vias de defesa, me cercando como uma aranha tece sua teia. Saímos do banco naquele dia com um papel inútil nas mãos e com a certeza de que a crueldade deles não tinha limites. De volta ao presente, o advogado de Lorena apresentou o laudo do Dr. Andrade, o médico amigo deles. O papel parecia oficial, cheio de termos técnicos que eu não entendia, mas cuja conclusão era clara. Sinais de comprometimento cognitivo compatíveis com demência senil em estágio inicial. Era a prova que eles precisavam, o carimbo que validava a farsa. O juiz pegou o documento e o leu com atenção, sem demonstrar qualquer reação. Sofia se levantou para contestar, argumentando que o médico tinha um vínculo de amizade com os autores do processo, e que o laudo não era isento. O juiz ouviu, mas indeferiu o pedido, dizendo que analisaria a prova em conjunto com as demais. Naquele momento, um frio de derrota percorreu meu corpo. Parecia que o jogo já estava perdido. Foi então que Sofia se levantou novamente, desta vez com a minha pasta de plástico azul nas mãos. Com a voz calma e firme, ela apresentou ao juiz os documentos do empréstimo que eu havia feito 10 anos antes, usando a casa como garantia para financiar o negócio falido de Júlio. Meritíssimo, estes documentos provam que não muito tempo atrás, Dona Conceição tinha plena capacidade para entender e assinar um contrato complexo de hipoteca, um ato de extrema responsabilidade financeira que ela fez, aliás em benefício do próprio filho que hoje a acusa de incapacidade. O advogado de Lorena tentou intervir, dizendo que aquilo era antigo e irrelevante. Mas os papéis já estavam na mesa do juiz, uma prova silenciosa do meu sacrifício e da minha lucidez. Eles achavam que tinham todas as cartas, que o laudo médico e as mentiras bem ensaiadas seriam suficientes para me apagar. Pensaram que a minha memória era a minha maior inimiga, o campo onde a confusão deles poderia florescer. Mas eles não conheciam a história inteira, os detalhes que a memória guarda e que nenhum laudo pode apagar. Não saiam daí, porque a virada que esta história vai dar, vai te deixar sem palavras. A justiça às vezes demora, mas ela tem uma memória muito melhor do que as pessoas imaginam. E a minha estava prestes a ser ouvida, com uma clareza que ninguém naquela sala, especialmente o homem sentado na cadeira mais alta, poderia ignorar. O juiz folheava os papéis do empréstimo, comparando as assinaturas. Seu rosto continuava uma máscara de neutralidade, mas seus movimentos eram lentos, deliberados. Ele ergueu os olhos, não para mim nem para Sofia, mas diretamente para o meu filho, que ainda estava na cadeira de testemunha. Senhor Júlio, disse o juiz, e sua voz cortou o ar da sala, o senhor quitou este empréstimo que sua mãe fez em seu nome? Júlio engoliu em seco. O silêncio se estendeu por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Foi um acordo de família, meritíssimo. Ficou entendido que, ele não conseguiu terminar a frase. A mentira tão fácil de contar antes, agora parecia pesada demais para sua boca. A primeira rachadura na armadura deles havia aparecido. O juiz não insistiu. Apenas assentiu lentamente e anunciou um recesso de 15 minutos. As pessoas começaram a se levantar, o murmúrio das conversas encheu a sala. Lorena se inclinou e sussurrou algo com raiva no ouvido de Júlio. Eu permaneci sentada, sentindo o sangue voltar a circular nas minhas mãos. Senti meu celular antigo vibrar dentro da bolsa, uma chamada perdida, mas nem me dei ao trabalho de olhar. A única conexão que importava naquele momento
era a que estava prestes a ser feita ali, naquela sala, entre o meu passado e o meu futuro. Sofia me deu um copo de água e disse em voz baixa: agora é a sua vez. Lembre-se do que conversamos. A sua verdade é a sua única arma. Quando voltamos para a sala, o ambiente parecia diferente, mais denso, carregado de uma expectativa que não existia antes. O juiz voltou para sua cadeira, seus movimentos ainda mais medidos. Ele não olhou para os advogados, nem para Júlio ou Lorena. Seus olhos se fixaram em mim. E pela primeira vez, tive a estranha impressão de ver algo por trás daquela máscara de imparcialidade, um lampejo de reconhecimento, uma sombra de uma memória distante. Com uma voz que encheu o silêncio e fez meu coração bater mais forte, ele anunciou: a senhora Conceição Souza tem a palavra. Todos os olhares se viraram para mim. A hora havia chegado. Eu me levantei, sentindo os ossos estalarem, e caminhei devagar até o lugar indicado. Minhas mãos suavam, mas a minha voz, quando saiu, era firme. Olhei para o juiz, mas não falei para ele. Falei para a sala, para as paredes que guardavam a minha história. Comecei falando do cheiro de cimento fresco e das mãos do meu Ricardo, ásperas e quentes, segurando as minhas quando finalmente terminamos a cozinha. Descrevi o barulho da minha máquina de costura de madrugada, o zumbido que era a trilha sonora das noites em que eu costurava para fora, para que o prato do meu filho nunca estivesse vazio. Contei sobre o dia em que vendi o cordão de ouro do meu casamento, o peso que ele não tinha na balança do ourives, mas que tinha no meu coração, e como aquele sacrifício se transformou no diploma de engenheiro que hoje estava pendurado na parede da sala dele, a mesma sala de onde ele agora queria me expulsar. Eu não acusei, não gritei, apenas narrei os fatos da minha vida, um por um, como se estivesse desfiando as contas de um rosário. Contei sobre o empréstimo para o negócio dele, sobre a minha assinatura firme no contrato do banco, a mesma assinatura que eles agora diziam ser de uma mulher que não respondia mais por si. Enquanto eu falava, vi o rosto do meu filho se contrair. Ele não chorava, mas seus ombros caíam, como se o peso de cada palavra minha estivesse se acumulando sobre ele. Lorena, ao seu lado, me fuzilava com os olhos, a raiva crescendo em seu rosto à medida que a sua imagem de nora preocupada se desfazia diante de todos. Ela sabia que a minha memória, a arma que ela tentou usar contra mim, estava se tornando seu pior pesadelo. A verdade é silenciosa, mas o seu eco é ensurdecedor para quem vive na mentira. Então fiz uma pausa, respirei fundo e mudei o rumo da história. Mas a minha vida não foi feita só de sacrifícios pelo meu filho, meritíssimo, foi feita de pequenas alegrias e de pequenos gestos. E comecei a falar da nossa antiga casa na Rua das Acácias. Falei dos vizinhos, do padeiro que passava com o pão quente, e então, minha voz ficou mais suave. Falei de um menino. Tinha um menino na nossa rua, um garoto magrinho, de olhos muito tristes, que sempre voltava da escola com os sapatos furados. A família dele passava muita necessidade. Às vezes, a gente sabe quando uma criança tem fome, só pelo jeito que ela olha para sua janela na hora do almoço. A sala ficou em um silêncio profundo. Eu podia sentir todos os olhares em mim, mas eu já não via ninguém. Eu via apenas aquele menino sentado no degrau da minha cozinha. O nome dele era David, eu disse, e a minha voz não vacilou. Ele adorava lentilhas, era a comida preferida dele. Então, todo dia, eu cozinhava um pouco a mais só para ele. Eu colocava em um prato de louça com uma florzinha azul e dava para ele com um pão doce. Ele nunca dizia nada, só comia em silêncio, e no final, me olhava com uma gratidão que palavra nenhuma no mundo conseguiria descrever. Nesse exato momento, um som seco cortou o ar. O juiz tinha deixado sua caneta cair na mesa de madeira. Ele não se abaixou para pegar. Permaneceu imóvel, com o rosto pálido, os olhos fixos em mim, e pela primeira vez, a máscara de imparcialidade caiu. Naquele olhar, eu não vi um juiz. Eu vi o menino David, com o mesmo olhar de 30 anos atrás. Ele pigarreou, recompondo-se, mas sua voz era outra. Era dura como aço. Ele se virou para Júlio e Lorena. A acusação alega que a senhora Conceição Souza sofre de perda de memória recente e confusão mental. No entanto, ela acaba de descrever com detalhes precisos eventos de 30 anos atrás. Gostaria de perguntar à senhora Lorena,
Qual foi a última refeição que a senhora preparou para sua sogra? Lorena gaguejou, pega de surpresa. Eu não me lembro, meritíssimo, cozinho tantas coisas. O juiz a cortou. Mas a sua sogra se lembra do prato preferido de um menino que ela mal conhecia. Interessante. A frieza em sua voz fez um arrepio percorrer a sala. O caçador havia se tornado a caça. Sem esperar a resposta, ele pegou o martelo. A batida na madeira soou como um tiro. Analisados os fatos, os documentos apresentados pela defesa e o depoimento lúcido e coerente da requerida, julgo totalmente improcedente o pedido de interdição de Conceição Souza. Determino a imediata restituição de todos os seus bens, cartões e documentos, sob pena de multa diária. E mais, determino a extração de cópias deste processo para o Ministério Público, para que seja investigada a possível ocorrência dos crimes de apropriação indébita e abuso de incapaz. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lorena ficou branca como papel. Júlio finalmente escondeu o rosto entre as mãos e começou a soluçar. Um choro baixo e vergonhoso de um homem que havia perdido tudo, principalmente a si mesmo. Eu não senti alegria, nem vontade de triunfar. Senti apenas um vazio imenso e a certeza de que uma porta tinha se fechado para sempre. Olhei para o meu filho, encolhido em sua própria miséria, e não senti raiva, apenas uma pena profunda. Eu sei o que eu fiz para me defender. Sei os limites que precisei colocar. Mas e vocês, que me escutam agora? O que vocês teriam feito no meu lugar? Perdoariam um filho depois de uma traição dessas, ou a ferida seria grande demais para cicatrizar? Me contem nos comentários, por favor, eu preciso entender se o meu coração de pedra é justo. Preciso saber o que outras pessoas fariam. A audiência estava sendo encerrada, as pessoas começavam a se levantar. O juiz arrumava seus papéis, sem olhar para ninguém. Quando todos já se retiravam, e eu passava em frente à sua mesa acompanhada por Sofia, ele levantou o rosto por um segundo. Nossos olhos se cruzaram. Em voz baixa, quase um sussurro que só eu poderia ouvir, ele disse: "Esta audiência está encerrada, Dona Conceição." Ele fez uma pausa, e então completou, com um meio sorriso que guardava toda a nossa história. Mas a minha memória, assim como a sua, está em perfeita ordem. Naquele instante, eu soube que a justiça não era apenas sobre a lei, mas sobre as sementes de bondade que plantamos pelo caminho, sem nunca saber quando e como elas irão florescer. Sair daquele tribunal e voltar para minha casa foi como respirar pela primeira vez depois de muito tempo debaixo de água. O silêncio era o mesmo, mas agora ele trazia paz, não solidão. A primeira coisa que fiz, com a ajuda da Sofia, foi chamar um chaveiro. Vê-lo trocar a fechadura que Lorena havia colocado foi um ato pequeno, mas que significou um mundo para mim. Segurar aquelas chaves novas, frias e brilhantes, foi a verdadeira sentença de que aquele espaço era meu outra vez. No dia seguinte, fui ao banco e cancelei o cartão que estava com eles. A gerente, uma senhora que me conhecia de anos, me ajudou a organizar tudo, a colocar as contas em débito automático no meu nome e me entregou um novo cartão. Eu me senti dona da minha vida de novo, cada pequeno passo uma reconquista da minha dignidade. Meu filho ligou, claro que ligou. Sua voz era chorosa, cheia de um arrependimento que chegou tarde demais. Ele pedia perdão, dizia que foi influenciado, que estava desesperado com as dívidas. Lorena estava ao lado dele, eu podia ouvir sua respiração no fundo, mas ela não disse uma palavra. Eu o escutei em silêncio, e quando ele terminou, minha voz saiu calma, sem ódio, mas dura como uma pedra. Eu disse a ele que o amor de mãe é uma coisa estranha, que não se desliga como uma torneira, mas que a confiança, uma vez quebrada, não se conserta com cola. A porta desta casa, eu expliquei, está fechada para você e para sua esposa, pelo menos por enquanto. Os meninos, meus netos, não têm culpa de nada. Você pode trazê-los aos sábados, mas você fica no portão. Ele chorou mais, mas aceitou. O limite estava traçado. Minha velha máquina de costura voltou a cantar, não mais por obrigação nas madrugadas, mas por gosto, nas tardes de sol. Estou fazendo uma colcha de retalhos para a cama da Laura. O cheiro de bolo de fubá voltou a tomar conta da cozinha aos domingos, mas agora a fatia mais bonita é para mim. Meus netos, Mateus e Laura, agora passam os fins de semana comigo.
livres da tensão que sentiam antes. Eles me contam segredos da escola, e eu os ensino a fazer biscoitos de polvilho. A alegria deles encheu os espaços que a amargura havia criado. Se a minha história tocou o coração de vocês, se lhes deu alguma força, inscrevam-se neste canal. Compartilhem também as suas histórias nos comentários. Quero saber que a força de uma mulher nunca anda sozinha. Outro dia, enquanto arrumava a estante da sala, peguei o porta-retratos com a foto do meu Ricardo e limpei o vidro com a ponta do avental. Ao lado, a foto do Júlio com uns 7 anos sorrindo com a janelinha do dente que tinha caído. Eu não a tirei do lugar. Apenas olhei para aquele menino e senti uma tristeza mansa pelo homem que ele se tornou. À noite, depois que as crianças foram embora e a casa ficou em silêncio, eu fui até a porta da frente e girei a chave por dentro. O estalo seco da tranca foi o som mais bonito que ouvi em muito tempo. O amor de mãe perdoa quase tudo, mas a nossa dignidade não tem preço. Fiquem bem.